queridas, você está no meu canal no Instagram, Maria Belintani. E hoje nós teremos uma live muito interessante. Nós tivemos já um mini curso com essa temática, como melhorar a sua relação com a criança e comunicação também. E agora nós estamos dando continuidade, oferecendo a segunda parte desse mini curso. Nós temos junto conosco 3 pessoas extremamente competentes, estudiosas na área. No dia de hoje é o professor Edson Manuel. Depois nós teremos a professora Ana Lúcia de Camargo e depois a professora Sandra Carina. Cada um deles traz uma temática. E com certeza você vai gostar, porque é um tema que mexe muito com a gente, muito, que diz respeito às maneiras que nós temos para transformar a nossa relação, não só com as crianças, com as pessoas também. Para vocês terem ideia, nós tivemos praticamente, acho que 300 inscritos no curso, né? Acabei de enviar no History uma mensagem, tanto no History como no grupo exclusivo no Telegram, que hoje todos vocês que estão aqui, né, participando, para receberem o certificado, tem uma tarefinha para fazer. Primeira, quem não está no Telegram precisa entrar no Telegram, que é um grupo que a gente vai municiando, colocando uma série de conhecimentos, né? Então, quem não entrou ainda, precisa entrar. Para entrar, na minha bio no Instagram, eu deixei o link. Então, você tem que baixar o aplicativo do Telegram no seu celular e depois clicar na minha bio, que vem logo após um link, logo após o meu nome, você clica lá para participar. Assim que você estiver no grupo do Telegram e você que está aqui assistindo, você vai encaminhar para a gente o seu e-mail. Esse vai ser a nossa lista de presença, essa ação, né, rápida que vocês vão fazer. Então, atenção, mandei pelo History a orientação e agora eu estou falando que você precisa mandar o seu e-mail certinho pelo grupo do Telegram para a gente poder bater ponto na sua frequência nesse momento que a gente está aqui nesse encontro maravilhoso com o professor Edson Manuel, que já está aguardando a sua vez de falar, né, Edson? Seja bem-vindo. Obrigado, Maria. O professor Edson tem uma experiência muito grande, tanto na educação pública, que eu gosto de falar isso para vocês saberem que a gente está falando do chão. A gente não está falando aqui, né? A gente está falando do chão, da base. E um estudioso e conhece muito bem mesmo, essas questões que dizem respeito ao desenvolvimento moral. Seja bem-vindo, Edson. Obrigado, Maria. Quero agradecer mais uma vez o convite. Que honra estar aqui com você, minha professora. Maria foi minha professora nos cursos do ProEPRE, né? Então, é sempre uma honra receber um convite desse, tá? Edson, enquanto você for falando, eu vou pedir licença para acompanhar algumas coisas. Tem algumas pessoas que elas pedem orientação, então eu vou estar dando uma olhada no Telegram para passar essas orientações, tá bom? Só para ficar claro.
Edson, a temática de hoje é uma temática que já vem sendo discutida por nós desde a outra fase do minicurso e a gente orienta para que as pessoas vejam ou aqui no IGTV ou lá no meu canal do YouTube para assistir. A live foi fantástica, o Edson deu um show, vale a pena vocês assistirem para saberem um pouco mais a respeito do erro e o que a gente precisa fazer em relação ao erro e à criança, né? E hoje ele vai falar dessas competências socioemocionais tão necessárias para desenvolver na criança, mas em nós mesmos também, que o adulto carece de algumas habilidades que são novas. Nós não estamos errados, é que a gente está precisando aprender coisa nova, tá bom? Então, Edson, o que é que você tem para falar sobre esses desafios que nós enfrentamos no dia a dia com as nossas crianças e que exigem da nossa parte tanto uma compreensão melhor sobre o desenvolvimento dela, quanto um saber fazer diferenciado? Então vamos lá. Estou vendo aqui um monte de pessoas subindo aqui, gente conhecida, o pessoal de Guaxupé de novo aqui na live. Então é sempre uma honra estar aqui e bater esse papo com vocês, né? A Maria me convidou para essa conversa aqui com vocês, para esse curso, né? É um mini curso, ele tem aí algumas etapas e aí nós vamos conversar um pouco já em algumas questões que nós precisamos compreender sobre o desenvolvimento da criança, para que a gente ajude ela nesse processo do desenvolvimento socioemocional ou socioafetivo, como a gente quiser falar, né? E aí, existem algumas coisas que são de extrema importância a gente pensar, né? A primeira delas é uma pergunta que eu sempre gosto de fazer, que é, né? Por que é importante conhecer sobre o desenvolvimento infantil? Né? Então, nós somos professores, nós somos pedagogos, nós atuamos com as crianças, e aí isso a gente sempre precisa considerar, né? Sobre a importância de conhecer o desenvolvimento infantil, né? Por quê? A partir desse conhecimento de como é que essa criança se desenvolve, como é que essa criança pensa, é que nós podemos observar e podemos fazer algumas intervenções com essa criança para ajudá-la nesse desenvolvimento afetivo, nesse desenvolvimento socioemocional, né? E aí, uma outra questão que acho que permeia isso, e a gente deve sempre estar pensando, será que a criança pensa sobre um ponto de vista do adulto? Porque quando a gente pensa no desenvolvimento da criança, né, muitas vezes a gente escuta os pais, alguns professores falando assim, mas eu falo com essa criança, parece que ela não está entendendo, ela faz de conta que não me ouve. Eu explico, eu falo, e ela faz de conta, né, que não está entendendo, né? Uma outra questão seria quais as implicações no que se refere ao desenvolvimento socioafetivo e socioemocional do sujeito que interfere nas suas relações, né? Porque, veja só, as relações socioafetivas, né, ela não está relacionada ao individual do sujeito, né? Nós somos seres sociais. Então, o que vai permear esse nosso desenvolvimento é exatamente
as interações ou as trocas que nós fazemos nesse meio social que nós estamos. Então, desde o nascimento da criança, ela está inserida na família, nesse meio social, né? E aí, claro, cada família, cada região do país, cada grupo de pessoas tem os seus valores, né? Aquilo que para ele é importante. E aí a nossa questão é assim, tá? Como é, então, que eu ajudo essas pessoas, esses sujeitos, essas crianças, em seu desenvolvimento, né? Eu tenho que considerar sempre o valor daquela família, aquilo que a família tem como princípio. E aí, como é que a gente trabalha com os princípios de cada um? Vamos pensar na nossa sala de aula, em que nós temos crianças com famílias organizadas das mais diferentes formas, né? Com religiões diferentes, com princípios diferentes. E aí, como é que a gente trabalha tudo isso? Então, quando nós pensamos no desenvolvimento moral, no desenvolvimento socioemocional, a gente precisa sempre considerar que nós não vivemos num mundo sem regras, né? Então, o que vai permear essas relações são as regras, né? É aquilo que socialmente nós vamos construindo e nós vamos definindo como um padrão que precisa ser cumprido pelos sujeitos, pelas pessoas, pelos cidadãos. Porque nós não podemos decidir e fazer as coisas como a gente quer, né? Nem mesmo dentro da nossa casa, porque nós não somos sozinhos. Porque as atitudes que eu tomo na minha casa, né, no meu ambiente familiar, implica também no outro, né? Implica na minha relação com a minha esposa, com o meu esposo, na relação com o meu filho, na relação com o vizinho, né? Quando eu não tiro a folha da árvore da minha calçada, eu posso entender que a folha que cai não é um lixo, né? Porque é um material orgânico, porque é da natureza, mas existe alguns combinados. Há uma diferença da folha da árvore que cai num parque, e que aí ela pode ficar no chão do parque, e há um outro entendimento da folha da árvore da frente da minha casa, que entope o bueiro, que vai para cima da calçada do vizinho, que pode fazer com que alguém passe pela calçada e escorregue, né? Então, tudo isso implica em questões morais, né? Tudo isso implica em regras. Então, veja só, na nossa live anterior, né, na nossa primeira conversa, nós iniciamos falando sobre os conflitos, né? E que esses conflitos estão presentes no nosso cotidiano, né? Nós conversamos também que os conflitos, eles são oportunidades para nós aprendermos. Aprendermos sobre o outro, aprendermos sobre nós mesmos, né? E que esses conflitos são excelentes oportunidades para a gente aprender a resolver esses conflitos, resolver os problemas e aprender a se autorregular, né? Então, hoje, dando continuidade a essa conversa, e aí agora nós trazemos aí para a ideia desse mini curso, nós vamos começar a aprofundar aqui alguns conceitos. Então, eu pensei, Maria, em fazer uma fala aí de até umas 8h50, para a gente ter 10 minutos finais para você fazer as considerações e para que, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, a pessoa possa fazer. Então, hoje eu quero que você me ajude, Maria, me policiando no tempo, para a gente não terminar a live subitamente, muito em cima do horário. Tá? Então, eu acho que 10 minutos
a gente abre para alguma questão que alguém coloque e Eu vou você anotando aqui. as considerações, ok? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, coloque aí no chat que a Maria vai pegando isso para nós, tá bom? Então, vamos lá. Então, olha só. Edson, peraí, só um minutinho. Como entrou bastante gente depois do recado, a lição de casa de hoje é a seguinte: pessoal que está entrando, vocês têm duas tarefas. Primeira, entrar no Telegram pelo link que eu deixei na bio, que vocês só entram pelo link de convite. 2, se você já está no Telegram, beleza. Então você deixa o seu e-mail, que essa vai ser a assinatura de presença dessa live, para poder receber o certificado. Combinado? Pronto, Edson. Isso, daqui um tempinho você interrompe e dê novamente o recado, tá bom? Perfeito. Quantas vezes você precisar. E alguma intervenção que você queira fazer na fala, alguma contribuição, por favor, tá? Muito obrigada. Nós estamos juntos e eu conto aí com a sua ajuda, com todo o seu conhecimento. Bom, então, pessoal, veja só, o que eu queria começar falando para vocês. Então, a gente já sabe da importância dos conflitos. Eles vão surgir. Eles vão surgir desde a criança muito pequena, eles vão surgir com as crianças maiores, eles vão surgir na adolescência e nós, adultos, também resolvemos conflitos, né? Eles se apresentam das mais variadas formas no nosso dia a dia, né? Dentro de casa, como eu ia falando para vocês, na relação com o vizinho, eu pego a folha, eu não pego a folha, eu recolho a folha, de quem é a árvore é da casa do vizinho, suja a frente da minha casa, e como é que a gente resolve tudo isso? Bom, então veja só, eu queria começar trazendo para vocês uma fala do Isamitiba. Eu gosto muito do Isamitiba, né? Ele já não está mais conosco, mas para situar, ele era um psicanalista, né? De formação, não era pedagogo, mas por ser psicanalista, né? Ele começou a trabalhar essas questões do comportamento. E ele fez um trabalho muito bom, ele dá muitas boas pistas para a gente em relação ao desenvolvimento das relações, dos comportamentos. É óbvio que ele era um professor de medicina e ele era médico psicanalista e ele não fez nenhuma pesquisa. Mas, de qualquer forma, ele trouxe algumas contribuições. É óbvio que quando nós queremos verificar isso, né, essas questões mais a fundo, nós precisamos nos pautar no conhecimento científico, no que a gente tem de pesquisas que comprovem, né? Mas, de toda forma, eu sempre gosto dos livros dele, porque ele escreve de uma maneira sobre o ponto de vista da psicanálise, né, do que ele estudou, mas que sempre tem alguma contribuição para a gente. E, aliás, tem sempre muitas boas contribuições, né? E uma das questões que ele traz e que não diverge daquilo que nós acreditamos é que as crianças, elas aprendem a se comportar em sociedade ao conviver com outras pessoas. Isso é fato, né? Como é que nós aprendemos a nos comportar? Pelos modelos que são nos apresentados. Quem são os modelos? A família, o pai, a mãe, as pessoas que se relacionam com a criança e, num segundo momento, o professor, a escola, né? E veja só, ele vai falar que a maioria dos comportamentos infantis são aprendidos por meio da imitação, da experimentação e da invenção. Então, veja só, embora ele não seja pedagogo, o que nós estudamos sobre o desenvolvimento da criança, no que se refere à sua moralidade, à construção de regras, não diverge disso, né? E aí eu volto naquela primeira questão que eu coloquei quando nós iniciamos, do como é importante
conhecer sobre o desenvolvimento infantil. Porque é só conhecendo o desenvolvimento infantil, como essa criança pensa, qual é o estágio de desenvolvimento que essa criança se encontra, que vai dar condições para nós, professores, de fazer boas intervenções, de ajudar essa criança nesse longo caminho que ela precisa percorrer para construir a sua autonomia moral. Eu acho que uma das grandes questões que interfere no trabalho do professor está relacionado às questões de disciplina. É algo que sempre preocupa o professor, que sempre traz para nós, professores, que estamos na sala de aula, um problema, né? De como ajudar essas crianças a terem uma disciplina ou um comportamento adequado na sala de aula. É o X da questão esse, né, Edson? Porque a gente ansia por crianças que fiquem quietas, porque a gente quer trabalhar. Mas esse ficar quieto, ficar quieto por obediência, eu garanto que essa criança efetivamente vá desenvolver alguma coisa, especialmente a questão do respeito. Esse é um X, né, que a gente precisa falar muito, muito, muito para causar a reflexão e provocar discussão entre os professores. Edson, só um minuto. Várias pessoas estão preocupadas porque não tem o Telegram e não estão conseguindo. Calma, depois você vê isso. Se você quiser, manda uma mensagem para mim pelo direct no Instagram, tá bom? Isso já vai facilitar bastante a sua vida. Não fica desesperada não, tá? Então, fica aqui, vai assistindo, depois você me manda uma mensagem por aquele aviãozinho que você consegue registrar a sua presença, tá bom? A gente tem plano A, B e se precisar a gente tem o C também. Então, vamos voltar. Aí a gente tem, de novo, né? A gente tem que conversar muito, porque está arraigado em nós, professores, que manter uma disciplina tem que ser na base do silêncio. E mesmo você que tem essa ideia que não é por aí, às vezes não tem as estratégias adequadas e fica extremamente frustrado porque não está conseguindo resultado com os seus alunos, né? Então, a ciência também progrediu, evoluiu muito no estudo de estratégias que efetivamente acabam, né, dando um resultado muito positivo. E não se esqueça, quanto mais nós adultos praticamos algumas estratégias técnicas mesmo com as crianças, não é que a gente vá treinar, mas nós ficamos cada vez melhores porque a gente entende o que nós estamos fazendo para o benefício da criança. Perfeito, Maria, a colocação, né? E aí, eu queria retomar aquela ideia do comportamento, né? Do que é um comportamento adequado. Porque, veja, a gente entende por comportamento inadequado aquele comportamento que eu tenho e que não invade ou que não fere o outro, o direito do outro, né? Então, é óbvio que quando nós tratamos da questão do comportamento adequado, nós não estamos polarizando, né? O que nós queremos dizer com comportamento inadequado, né? Nós queremos dizer que é aquele comportamento que a criança tem, né? Ou que o adulto tem, e que se baseia no respeito, né? No respeito mútuo, né? Então, boas relações, elas são baseadas no respeito mútuo. E elas requerem desses sujeitos uma reciprocidade nessa relação, né? Então, veja só,
a gente precisa entender o que é uma relação de reciprocidade, né? Então, a reciprocidade, ela é algo de duas vias, né? Então, o que vai e volta, no sentido de que há uma troca equilibrada entre os sujeitos, né? Então, se a gente for olhar no dicionário, o que é reciprocidade? No dicionário, ele fala assim, olha, estado do que é recíproco. Então, a reciprocidade, ela é estado do que é recíproco. Mútuo, do que se realiza ao mesmo tempo que outra coisa, em que a troca, a cooperação, reciprocação. Então, veja só, relações baseadas no respeito mútuo implicam na reciprocidade. Ou seja, precisa haver uma troca, precisa haver um respeito. E aí, claro, para a gente entender melhor essas questões, nós vamos buscar o Piaget, que é uma referência no estudo moral, né? O Piaget, para nós que somos professores e pedagogos, claro, nós temos isso muito bem claro, né? Muito bem colocado, mas ele não era pedagogo ele era um estudioso do desenvolvimento, né? E ele estudou somente o desenvolvimento intelectual? Não, né? Ele precisou e ele rapidamente, sabiamente, né, descobriu que não adianta o sujeito ter um desenvolvimento intelectual se ele não tem um desenvolvimento moral. Porque o Piaget vai dizer que esses dois desenvolvimentos, o intelectual e o moral, deveriam caminhar juntos. Por que deveriam? Porque a gente tem pesquisas que mostram que nem sempre uma pessoa que tem um desenvolvimento intelectual, vamos dizer assim, avançado, está no mesmo nível no que se refere ao desenvolvimento moral, né? Então, por que isso acontece? É algo que intriga, né? Talvez falte para esse sujeito essa questão da reciprocidade, de construir uma relação baseada no respeito mútuo, né? Então, o Piaget ele vai dizer para a gente o quê? Olha lá, que toda moral ela consiste num sistema de regras. E a essência de toda moralidade, ela deve ser procurada no respeito que o indivíduo, que o sujeito adquire sobre essas regras. Então, a vida moral, ela vai se desenvolver em função das relações efetivas entre os sujeitos. Olha lá, o que implica isso? Implica dizer que, se nós queremos que as crianças cumpram determinadas regras, né, e que elas tenham um comportamento adequado, lembrando novamente que, sob o nosso ponto de vista, o comportamento inadequado não é o comportamento de obediência cega. Veja só, nós vamos tratar disso mais à frente. A Maria fez essa colocação, e muito bem feita, de que nós temos alguns caminhos quando a gente se refere ao desenvolvimento moral, né? Se nós queremos sujeitos moralmente autônomos, e aí, veja só, nós vamos entrar depois também num outro conceito da teoria de Piaget, e eu acredito que na nossa terceira live desse conjunto do curso, do minicurso, a professora Sandra trate disso. Se nós queremos sujeitos moralmente autônomos, nós precisamos trabalhar com essa criança, com esse sujeito, o que é essa autonomia e o que significa ter autonomia.
Porque há um entendimento, né, por parte de algumas pessoas, de que ter autonomia é fazer aquilo que eu quero. Ah, eu tenho autonomia, eu decido o que eu quero fazer. Né? Sim, isso faz parte da autonomia, você poder fazer escolhas. Mas ter autonomia implica em pensar também sobre a minha decisão e o quanto essa decisão afeta ou não o outro. Né? Porque eu não posso decidir, por exemplo, que eu quero matar alguém. Ah, mas eu decido porque eu tenho a minha autonomia e eu quero matar alguém. Né? Então, veja só, não é uma questão de autonomia. Né? Agora, é uma questão de escolha. Então, nós precisamos entender que o indivíduo autônomo não faz o tempo todo aquilo que ele quer para satisfazer o seu desejo. Porque aí você não pensa no outro. Você não se coloca sobre o ponto de vista do outro. E aí eu volto naquela primeira questão inicial que eu trouxe para vocês. A criança, ela consegue pensar sobre o ponto de vista do adulto? Veja só. Pensar sobre o ponto de vista do outro requer de nós uma competência intelectual. Trocando em miúdos, para que eu consiga me colocar no lugar do outro, enxergar o ponto de vista do outro, eu preciso necessariamente de uma estrutura de inteligência que me permita fazer isso. Então aí eu acho que a gente já começa a responder uma questão relacionada ao desenvolvimento socioemocional das crianças, que é as crianças não são capazes ainda, antes dos 7 anos de idade, de enxergar um ponto de vista diferente do seu. É uma construção lenta e por isso que nós, professores, precisamos trabalhar com as crianças desde muito pequena, situações do tipo: fale para ele que você não gostou, diga para ele que você não quer que ele te bata. Né? Por quê? Porque quando você começa a trabalhar com a criança nesse sentido, ela começa a perceber que aquilo que ela faz afeta o outro. É óbvio que uma criança pequena não entende isso ao nosso nível, né? Porque ela não tem a estrutura. Mas ela já começa a entender que algumas coisas ferem o outro. Né? Então, por isso, e aí na próxima live, não percam, a professora Ana Camargo vai retomar isso, da questão dos sentimentos, de como é importante trabalhar com as crianças desde muito pequenas o sentimento. Né? Por quê? Porque se a criança não é capaz de falar sobre o que ela pensa, sobre o que ela sente, ela não será capaz de se colocar no lugar do outro. Porque uma coisa implica na outra. Oi, Maria. Você está falando. Eu tenho aqui 3 comentários que eu acho que é o momento de eu estar respondendo que essas pessoas colocaram. Né? Sim, vamos lá. Né? Então, você está falando da questão do respeito. Mas é uma coisa muito difícil de entender. Quando a gente fala de reciprocidade não é o reflexo. Não. Reciprocidade é entender o que o outro pode pensar e o que o outro está fazendo e, assim, levar em consideração que a sua ação pode ferir e ferir demais. Né? Então, quando a gente fala desse desenvolvimento moral, e agora que você citou, com 7 anos, a criança ainda não é capaz
de entender o outro, porque ela está no período de desenvolvimento do egocentrismo ainda, ela não consegue antecipar todas as ações, ela não consegue até 10, 11 anos entender o sentido, por exemplo, irônico de algumas situações, porque é um misto é uma evolução, né? É uma ebulição e é uma evolução muito intensas. Então, nesse sentido, quanto mais eu conversar com a criança e explicar, melhor a fala, ela tem o poder de libertação, mas também tem o poder de é, obediência. Então, uma outra pessoa colocou. Então, o silêncio não significa respeito? Não, porque eu posso ficar quieto por medo, porque eu sei que se eu for falar, o que vai acontecer comigo? Você, professora, vai me dar uma bronca. Porque na minha casa também é a mesma coisa. Quando eu começo a falar, etc e tal, minha mãe briga, meu pai briga. Se eu grito, então, mais ainda. E ninguém explica para ele que gritar dói os ouvidos. A criança não consegue entender. Então, eu não vou gritar porque alguém me disse que quando eu grito, aí fica. É horrível, a pessoa não gosta desse som alto, por exemplo, né? Então, essa é uma situação. Então, nós temos aí a reciprocidade não significa reflexo, muito pelo contrário. A reciprocidade exige um desenvolvimento moral intenso. O silêncio obtido pelo autoritarismo é um silêncio, é um respeito zero, porque não trouxe crescimento para a criança. E tem uma colocação muito interessante, que a professora fez o seguinte, a questão, olha só, o que é respeito? Então, eu tenho que respeitar o que as crianças trazem para a escola, certo? Certo. Aí ela fala, o exemplo dela assim, eles trabalham ritmos musicais e a criança traz como ritmo musical o funk. O funk faz parte da realidade de vida dela, a família gosta, enfim, não estou aqui para julgar, nem você deve julgar. Então eu tenho que aceitar isso, porque as crianças entram em ebulição. Então, o que eu tenho, professora, para te responder? Você tem que aceitar, mas você é adulta da relação. O que significa aceitar? Vamos entender as raízes do funk? Faça uma pesquisa, se você não souber, ou se eles forem muito pequenos, de onde surgiu, como surgiu. Então, mesmo que não seja o funk, cada um desses ritmos que você traz, que as crianças trazem para a sua sala de aula, no momento que eles surgiram, eles também provocaram rebuliço e um pouco de, nossa, mas isso daí, Deus me livre, né? Isso aconteceu. Então vamos explorar a história de todos os ritmos, não é só do funk. E mais do que nunca, a escola é o espaço cultural. Eu preciso oferecer informações. Se não for na escola para ouvir uma valsa e o que representa aquela valsa e aonde ela está, não existe outro lugar. Em casa, dificilmente isso vai acontecer. Gente, eu estou falando de respeito, de reciprocidade, de desenvolvimento moral, porque quando eu explico uma história, a origem de algo, eu vou oferecendo subsídios para uma criança pensar, não no sentido que o funk é errado ou certo, mas que ele tem um sentido enquanto cultura. Né? Eu amplio esse universo, eu deixo. Eu não posso perder a oportunidade de oferecer condições para que ele pense moralmente em determinadas situações. Então, o funk não é pecaminoso, mas como eu vou acrescentar coisas, informações, trabalhar com a criança? E não é só o funk. Então, os três exemplos,
parecem que não tem nada a ver com o desenvolvimento moral. No entanto, eles têm tudo a ver. Tudo a ver. Certo, Edson? Tem tudo a ver. E o que a gente, o que dentro dessa sua fala, Maria, o que a gente não pode esquecer? Que a escola, ela é plural, né? Então, assim, a pluralidade, né, que chega na escola, e claro, o professor, porque veja só, e aí a Maria foi muito pontual, perfeita. Parece que não tem nada a ver com o desenvolvimento moral, mas tem tudo a ver. Porque se a criança está cantando um funk, e a professora já fala, olha, pode parar de cantar essa música agora, porque aqui não é lugar de cantar funk, a professora já deu pontualmente a visão do que é que ela valoriza, de como é que ela resolve um problema, né? E o que é que deve ser feito. Então, aí, veja só, eu acho que numa outra oportunidade, Maria, fica a dica, trazer alguém para discutir isso. Como trabalhar esses diferentes ritmos, essa coisa da música que as crianças trazem para a escola. Como valorizar, né? Eu acho que é super legal essa colocação dessa professora. Mas veja só, pegando essa ideia, né? O que a gente precisa entender? E aí eu volto também na ideia que a Maria colocou, que foi a pergunta de uma professora, em relação ao silêncio, né? O silêncio, ele significa disciplina, respeito? Não, não significa. E aí a Maria foi muito pontual no que ela falou, né? Porque a criança, às vezes, está em silêncio porque ela é coagida, né? Um dos princípios para uma boa educação moral é que as crianças estejam num ambiente onde elas não se sintam coagidas, onde elas não se sintam pressionadas. Um ambiente que não haja tensão. O que significa um ambiente que não há tensão? Aquele ambiente em que as crianças são livres para dizer aquilo que elas pensam e fazerem aquilo que é necessário fazer. Uma outra questão que a gente sempre precisa trazer é relacionado ao papel do adulto e ao papel do professor, né? Os comportamentos infantis, até porque eles não têm essa autorregulação, muitas das vezes, aliás, da maioria das vezes, as crianças acabam extrapolando, né? Mas não é porque ela quer provocar o adulto, não é porque ela quer desrespeitar o professor, mas é até porque ela não consegue se conter, né? E aí, como é que a gente vai ajudar essa criança? Bom, existe uma questão que é fundamental que a gente compreenda, que é por que impor regras muitas das vezes pode não funcionar. Porque uma regra para a criança, ela só faz sentido, né? Ela só é validada se tiver uma lógica de entendimento. Então, por isso que, muitas vezes, os pais acabam travando com as crianças um problema, né? Porque o pai e a mãe dão uma ordem e a criança fala, mas por quê? Por quê? Né? E aí a gente tem um problema. Porque muitas das vezes o adulto fala assim, porque eu estou mandando, porque eu sou o seu pai, porque eu é que mando aqui, né? E isso não convence o outro. Porque, veja, impor uma regra legitimando o seu autoritarismo, que é diferente de autoridade, e aí eu acredito que na live da Sandra
ela traga essa discussão para a gente, né? Professora Sandra está aqui na live com a gente, acabou de mandar um boa noite. Nessa nossa sequência do curso, provavelmente a professora Sandra traga para a gente essa discussão, fazendo uma referência à questão da disciplina, da imposição da regra, do porquê que não pode funcionar, né? Porque não há uma legitimidade por aquele que tem que cumprir, né? Então, é óbvio que existem regras que são inquestionáveis, né? E nós, professores, devemos pontuar da seguinte maneira, né? O que é negociável, vamos conversar. O que não se negocia, a regra já diz. Isso eu não vou negociar. Então, você não abre para discussão. Por quê? Porque as crianças pequenas, né, elas são heterônomas. O que significa ser heterônomo, né? Elas ainda necessitam da ajuda do outro para que ela consiga cumprir determinadas regras, né? Então, agir de maneira heterônoma, né, quer dizer, eu ainda sou governado ou eu ainda preciso ser governado por outro, porque me falta ainda condições de tomar decisões, de resolver determinadas situações. Então, é este o papel do adulto no desenvolvimento da criança. Nós precisamos ajudá-la para que ela vá construindo progressivamente a sua autonomia moral, né? Então, impor regras pode funcionar? Pode. Ela funciona. Quando ela é feita através da autoridade. Veja, do autoritarismo, que é diferente de autoridade. Porque muitas das crianças reconhecem seus professores não como uma autoridade, porque reconhecer como autoridade implica numa relação de respeito mútuo. Eu respeito ele porque ele me respeita, eu respeito o outro, o meu professor, a minha mãe, o meu pai, porque eu considero ele uma figura importante, né? Então, eu ouço as orientações, né? Eu entendo o que eles querem falar, eu paro para discutir com eles. Então, você tem ali um reconhecimento da autoridade. Agora, quando nós impomos as regras, nós estamos fazendo com que as crianças cumpram porque porque elas são coagidas. Porque eu uso do meu poder, do meu autoritarismo. E aí, pode funcionar? Pode. Quando? Quando o adulto está impondo o tempo todo o que é que a criança deve fazer e como é que ela deve se comportar. Então, voltando na fala da professora que colocou aqui sobre a questão do silêncio, né? Nem sempre o silêncio significa concordância. Então, é falso na sala de aula, ou mesmo na relação familiar, aquela ideia de quem cala consente. Não. Às vezes, quem está calando é porque ele não concorda, mas ele não tem como discutir com o outro aquilo que ele está sendo violado, naquilo que ele está sendo coagido, né? Então, muitas das vezes, o silêncio pode representar a não concordância. E há uma pesquisa de uma professora do LPG, uma dissertação de mestrado, uma pesquisa de mestrado, professora Elizabeth Alessandrini. A pesquisa dela é de 1997, 98. Depois a Sandra pode ajudar a gente nisso, né? A gente também pode, depois a Maria pode mandar para vocês.
Mas, na pesquisa dela, ela descobriu que, muitas das vezes, as crianças concordavam com a professora porque elas não tinham nem compreendido o que a professora estava dizendo. Então, a professora colocava alguma coisa e falava assim, combinado, pessoal? As crianças ficavam mudas, balançavam a cabeça. E aí, quando as crianças eram questionadas sobre isto, elas não tinham nem compreendido o que a professora havia dito. Então, veja só, por que então que nós não devemos impor as regras? Porque é muito mais fácil para a criança cumprir uma regra quando aquilo é estabelecido em conjunto. Quando tem um entendimento do porquê daquela regra. Então, é mais fácil para nós, professores, e até para os pais, trabalhar a questão da regra com a criança, se nós somos capazes de, junto com elas, decidir algumas coisas. Veja, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque eu volto naquela ideia. Pela própria característica do desenvolvimento das crianças, por elas serem heterônomas, tem coisas que elas não são capazes de decidir. Né? A professora Thelma Vinha, na pesquisa dela, relata que numa das situações em que uma criança estava brincando, caiu e quebrou o braço, né? E as crianças entenderam que ela caiu porque o amigo o empurrou. Quando a professora foi discutir com as crianças, e agora, o que é que a gente faz? As crianças falaram, quebra o braço dela também. Porque se ela empurrou a amiga caiu e quebrou o braço, então como é que eu vou fazer para reparar? Eu quebro o braço dela também. Bem, é possível isso? Não é possível. Então aí a professora Sandra coloca aqui para a gente, e eu vi aqui que subiu, a questão da consciência da regra. Né? Então, a criança ela é capaz de cumprir determinadas ordens, determinadas regras, quando há por parte dela uma compreensão da regra e ela compreende a necessidade daquela regra. Porque, vejam só, existem algumas regras que elas são absurdas, que o adulto coloca aquela regra, mas que nem ele pensou sobre a regra que ele colocou. Né? E aí, quando ele se dá conta, ele fala, nossa, mas era desnecessário. E aí entra uma outra questão que a gente precisa entender. Né? E aí eu vou fechando a fala por conta do nosso tempo, para Maria fazer as considerações finais, dar alguns recados. Então, o que é que a gente precisa compreender? Nós precisamos compreender que as regras funcionam quando elas são validadas pelos sujeitos que devem cumprir. Né? Porque senão a regra não funciona. Eu posso concordar, eu posso aceitar porque eu sou coagido, mas numa primeira situação em que não há o sujeito que está ali vigiando, impondo a regra, há uma tendência dos sujeitos não cumprirem. E aí, por isso que em muitas situações, né, e isso me entristece muito, e aí eu encerro a fala, me entristece muito quando eu entro numa sala de aula e eu vejo uma criança na frente da sala de aula marcando na lousa o nome dos alunos que estão conversando porque a professora teve que sair da sala. Mas aí é uma outra conversa que eu quero ter com vocês. Então, eu quero terminar com vocês nessa fala. Por que será que quando o professor sai da sala de aula, ele precisa deixar um colega de bode expiatório?
Vejo que os professores não conseguem nem perceber, e isso é muito triste, o que ele coloca um colega da sala em evidência. Você vai ser o bode expiatório. Você vai fazer o papel de dedo duro. É muito triste. Né? E aí depois eu conto para vocês uma situação em que eu vivenciei, que eu entrei numa sala de aula de 5º ano, crianças de 10, 11 anos, e aí eu fiz uma provocação. Porque eu falei, né, para encerrar, eu não acredito que vocês precisam que um colega de vocês fique vigiando vocês, porque a professora não está na sala. E aí eu fecho aqui para voltar nessa conversa com vocês numa outra oportunidade. Vamos lá, Maria, pode fazer as considerações e dar os recados. Olha, você não está tendo a chance de ler o que esse povo está escrevendo, maravilhoso. Tem gente que está falando que está abrindo a cabeça. Nossa, Edson, sem palavras, essas professoras aqui estão arrasando. Edson, as minhas considerações serão: primeiro, não esqueça de mandar o seu e-mail, que é a tarefa de hoje, tá? Mas as minhas considerações serão resumidas numa pergunta da professora Renata, tá? Ela concorda com as nossas reflexões em relação a isso, só que ela traz uma dificuldade. Olha, Maria, mas como é que fica a gente trabalhar assim numa sala de aula com muitos alunos? Como é que a gente faz isso? Né? Então, a Renata vem com um drama, isso para mim é um drama no bom sentido, porque é o drama da maioria das professoras. Né? Não é que ela está fazendo fita, não, muito pelo contrário, ela está com... E agora, o que é que eu faço com isso? Renata, nós temos 3 minutos, eu não sei se a gente consegue te responder. Só que eu vou só puxar para vocês a questão que o Edson acabou de colocar. Quando eu fiz a provocação numa turma de 5º ano, que onde já se viu alguém ficar ali anotando, né? Ele fez essa provocação. Então, mudar requer segurança. Portanto, eu não posso fazer uma guinada de 180 graus, 360 não, porque você volta no mesmo ponto, né? Mas eu não consigo mudar 100%, eu não preciso ser perfeita. Dentro daquele contexto da sua sala de aula, o que é que você acha mais grave? Olha para si e escolha uma coisa para mudar, 2 coisas, mas se escolher uma já é o suficiente. Se você conseguir estabelecer um clima, seja para o aluno ir ao banheiro e voltar, nem que tenha que colocar crachá no 5º ano, e eles conseguirem fazer isso, já é um passo. Se você conseguir sair da sala de aula e eles não precisarem de um dedo duro lá para anotar os nomes de quem está fazendo bagunça, já é um passo significativo. Nós não conseguimos avaliar por você aquilo que você pode mudar. A melhor crítica de você é você mesma. Né? Então, olhe para o seu trabalho pedagógico e veja o que eu preciso mudar ou então o que eu preciso implementar porque eu sou boa nisso. Eu gosto de conversar com os meus alunos, mas eu ouço. Você gosta de falar, mas você ouve. Então, eu deixo aqui esse apelo e essa consideração, essa pergunta que me deixou profundamente preocupada, com razão, tá, Renata? Eu achei que a sua pergunta foi muito pertinente e a gente volta nesse assunto sim. Com certeza não vai ser a última vez, não, porque a gente precisa conversar muito sobre isso. Nós queremos ouvir vocês também. A gente quer trocar essas ideias. E eu só tenho a agradecer todos vocês, ao Edson que está aqui,
aos inúmeros elogios que vocês estão dando, que nos alimentam profundamente para continuar com esse trabalho, né? E, Edson, eu deixo as últimas palavras para você. Eu quero agradecer, Maria, o convite, todo mundo aqui que está na live, meus colegas de trabalho, Márcia Perugino, estou vendo aqui, a Regina Marciano, que aprendi muito com ela, foi minha... Não posso falar nem que foi minha chefe, porque ela era mais do que a chefe, né? Ela Secretária, estava né? uma secretária, uma pessoa maravilhosa. Obrigado, Regina. Estou vendo que ela está aqui. Mas o que eu queria dizer para vocês? Que eu sou professor da sala de aula, né? E que eu vim fazendo a Gianes, o Sara, estou terminando. Eu vim fazendo essa construção muito lentamente. Então eu entendo a fala da Renata, porque eu tive que voltar, estudar, discutir, voltar, estudar novamente, né? E aí é isso que vai fazendo a gente crescer. O que a gente não pode esquecer, que nós, professores, não somos ilha, né? Eu acho que o professor ele tem uma dificuldade muito grande de olhar para o trabalho do outro e reconhecer e falar, amigo, isso que você faz dá certo, me ajuda. Olha, isso que eu faço não dá certo. Você tem uma ideia de como pode ser? Porque a gente precisa trocar, né? Às vezes eu não consigo enxergar porque eu estou imerso ali, mas o outro enxerga. Então são essas trocas que vai ajudar a gente nessa construção. Então eu queria encerrar minha fala com isso. Um muito obrigado, um beijo enorme para vocês. Cláudia Regina, um beijo, minha prima. Todo mundo aqui na live, minha irmã, um beijão para vocês, tá bom? Gente, fica com Deus. Eu amei estar aqui. Aprendi pra caramba mais uma vez. Ó, tchau para todos vocês. E Até até a próxima. a próxima. Um beijo. Tchau. Beijo, tchau.